pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Todo mundo comenta que saber falar bem uma segunda língua, principalmente o inglês, é fundamental na vida profissional. Tem pais e mães preocupados com isso desde muito cedo. Há quem coloque o filho ainda bebê numa escola bilíngue ou então em cursos de idiomas. A fonoaudióloga Camila Mercatelli vai explicar para a gente como é para a criança que ainda está aprendendo a falar já ter contato com duas línguas ao mesmo tempo. Camila, tem vantagens ou isso é desnecessário? Tem vantagens, não tem contraindicação e eu vou contar tudinho para vocês. E está aqui também a mamãe Chan Ravelli, que tem a Jade, de 5 anos, e o Rael, de 2. Seus filhos já estudam alguma língua ou você pretende ainda colocá-los? Não, eles não estudam ainda, eles não estão em escola bilíngue, mas eu pretendo colocá-los num curso de idioma, sim. E você quer colocar logo? Por que você acha importante? Eu acho importante. Acho que a aquisição da língua, quanto mais cedo eles começarem, melhor é, né? Tem uma idade específica para começar a estudar uma segunda língua, Camila? Olha, os especialistas dizem, os cientistas dizem que quanto mais cedo, melhor, por conta da plasticidade do cérebro da criança. Então, quanto mais cedo, é como se a cabeça da criança, o cérebro da criança fosse uma grande biblioteca. E todo o conhecimento são os livros. Então, a gente vai depositando ali aquele conhecimento. E essa plasticidade ajuda nessa organização. Tanto é que quanto mais velho, mais difícil fica esse aprendizado. Mas mesmo a criança que está aprendendo a falar, já pode aprender duas ao mesmo tempo, então? Pode aprender duas ao mesmo tempo. É extremamente... Eu estou passando por uma experiência assim, até que eu quero dividir com vocês. Eu tenho um sobrinho, e ele é... A minha irmã brasileira, é casada com um alemão. E meu sobrinho nasceu, o Lucas, nasceu aqui no Brasil, em Santos, e com 7 meses eles se mudaram para a Alemanha. E é muito interessante, eu acompanho à distância, nos falamos pelo computador sempre, e é interessante acompanhar esse processo de desenvolvimento, porque assim, a minha irmã só fala com ele em português, e o meu cunhado só fala com ele em alemão. Então, é impressionante como ele aprende conosco, ele só fala em português absolutamente correto, com o pai e com a avó, com a Oma, ele só fala em alemão, e assim, o aprendizado segue paralelo de maneira adequada, é muito bacana. E uma vantagem que eu já ouvi dizer até, não sei se em casa você já percebeu isso, que quando você começa a aprender uma segunda língua bem cedo, você fica sem sotaque. Exatamente. Eu tenho uma experiência bem parecida na minha família, minha irmã é casada com um canadense e eles moram aqui no Brasil mesmo, mas desde muito cedo eles estimulam demais minha sobrinha e hoje ela está com 11 anos e ela se vira nas duas línguas sem problema nenhum. Já virou papo de tia. E você sempre vai ter uma língua principal e uma secundária? Você vai ter uma língua mãe e uma segunda língua, isso com certeza. Agora, é importante, nesse caso, que os pais ou quem esteja perto, continuem falando, respeitando isso. Então, que a mãe sempre fale aquela língua e o pai, porque senão, aí sim confunde a cabeça da criança. Às vezes, os pais, por exemplo, percebem que há alguma dificuldade da criança e isso é absolutamente normal. Nesse processo, às vezes se confundir ou confunde uma palavra aqui, ou há um certo período de silenciamento. Não é que a criança parou de falar, é que primeiro ela compreende para depois expressar. Então, é um processo normal desse aprendizado. E aí os pais acham que tem um problema e retiram, por exemplo, e eles param de falar uma determinada língua e escolhem uma só. E acho que se aprende desde cedo, não esquece, O meu pai falou alemão até os 8 anos, com 8, morava no Brasil, foi aprender português porque foi ser alfabetizado. E hoje ele fala fluentemente as duas línguas, não esqueceu a língua materna, mas quer dizer, a criança se adapta muito bem, Então, assim, os pais que optam colocar uma criança numa escola bilíngue, é extremamente importante que esse aprendizado não se restrinja à escola, mas que os pais, fora da escola, também ofereçam à criança outras oportunidades de aprendizado, que pode ser atividades, podem ser atividades, por exemplo, cinema, filme, viagens, mas que ele pratique esse outro idioma em outras situações além do colégio. Uma grande preocupação, a gente recebe muitas dúvidas das pessoas que nos acompanham, é com relação à alfabetização. Isso atrapalha no processo de alfabetização, você estar estudando duas línguas? Não atrapalha. Não há estudos que comprovem esse tipo de relação de desenvolvimento ou de alfabetização ou de problema no desenvolvimento da linguagem
quando a criança é exposta ao aprendizado de duas línguas. Você falou sobre jogos, tudo isso. A gente sabe que o aprendizado de uma segunda língua hoje em dia ainda é elitizado aqui no Brasil, né? E você considera aquelas mães que não têm condição de colocar a criança numa escola de inglês ou numa escola bilíngue até... Hoje em dia a gente tem muitos desenhos que também trazem, né, uma segunda língua. Você acha que isso também é uma contribuição? Desde que, assim, essa contribuição ela não pode ser isolada. Esse é o problema. Se o pai não tiver esse apoio... Porque assim, a criança sentar e assistir aquele desenho sem uma contextualização, para ele, esse aprendizado ele fica deficitário, entende? Então, é importante esse acompanhamento dos pais. Às vezes tem projetos sociais, às vezes a própria prefeitura, ou escolas, ou ONGs, eles têm projetos assim que oferecem esse tipo de ensinamento de outras línguas para as crianças. Então, é legal buscar esse tipo de alternativa. Olha, a Chan levantou uma questão muito importante e a gente vai continuar a falar sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje o assunto é educação bilíngue. Chan, você já contou pra gente que os seus filhos não estão numa escola bilíngue, né? Mas na escola deles, eles têm aula de inglês, por exemplo? Eles têm aula de inglês, mas eu acho que não é o bastante, porque são palavrinhas, assim, jogadas, algumas frases, alguns substantivos que eles já vão introduzindo, mas aquela educação orgânica mesmo, para você adquirir uma nova linguagem, ainda eles não têm. Daí você acha que precisa de um curso complementar mesmo? Sim, a gente dá o reforço em casa, tanto eu quanto meu esposo falamos o inglês, então a gente dá o reforço em casa, mas eu acredito que uma outra escola ia dar todo um up nessa educação para eles, né? Mas não necessariamente uma escola bilíngue, um curso, é isso, de idiomas? Isso, eu ainda estou em dúvida, mas eu penso que um curso talvez possa já me dar esse respaldo, doutora. Será que é o bastante? Sim, eu acho que sim. Algumas escolas têm esse propósito, porque eu acho que assim... Quando a gente escolhe para a escola para o filho, a gente precisa entender qual é o método pedagógico e tal. E nem todas elas têm o objetivo de deixá-los formados em inglês. Então, eles vão ter todas as noções básicas, o suficiente para conseguir se virar, né, para até falar. Mas essa formação que você deseja, eu acho que sim, é importante ter esse apoio extra numa escola especializada. Agora, a Chan levantou essa questão de aprender uma segunda língua não é acessível para todo mundo no nosso país. Por exemplo, eu não tenho condições agora de colocar o meu filho num curso de inglês. Se eu colocar mais para frente, tudo bem? Ele, sei lá, com 8 anos, com 10 anos, posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila. É que talvez... Com o passar do tempo, as dificuldades só podem ser um pouquinho maiores do que quando a criança é menorzinha em função dessa questão da plasticidade. Mas nada impede que ele aprenda, pelo contrário. Não, a gente conhece até adultos que vão aprender inglês. Sim, depois de... De repente a pronúncia não é tão boa, mas aprende claro. E fala muito bem. Claro, a gente aprende constantemente, todos os dias. Você aprendeu quando criança ou depois de adulta? Eu aprendi depois de adulta. Eu era bem preguiçosinha quando criança. Nunca gostei muito, não, de uma segunda língua, mas é muito importante, né? Então, meus pais sempre incentivaram. Minha irmã é fluente desde os 14 anos, então já me auxiliou também. Então, eu aprendi depois de adulta. E como que você aprendeu inglês? Eu aprendi em casa com ela mesma me ensinando tudo. E eu tive a oportunidade também de ir para fora do Brasil, onde já reforçou esse aprendizado, né? E música, por exemplo. Música é uma coisa que a garotada adora. Né? Então, se tiver a chance, por exemplo, de pegar música em casa, então vamos estudar essa letra, né? Vamos saber a pronúncia correta das palavras para a gente poder cantar junto, dançar junto. Então, além da questão do aprendizado, ainda vira um momento gostoso, em família. E hoje as nossas crianças vivem num meio, né, por exemplo, na tecnologia, nos próprios, você assistir a séries, né? Você convive com muitas palavras em inglês e muitas palavras em outros idiomas, né? Sim, é importante aproveitar tudo isso que todas essas tecnologias, a própria música nos traz, e trabalhar com a criança.
né? Trabalhar esses conceitos. Primeiro que a gente sempre precisa entender o que eles andam assistindo, né? Porque essas tecnologias, a internet traz uma série de coisas boas, mas também é bom a gente ficar sempre de olho. Mas aproveitar tudo isso e discutir com eles. Na verdade, acho que todo mundo aprende, pais e filhos. Agora, se aprende de pequenininho, é mais fácil, como a gente falou, para o sotaque ser melhor, né? E a pronúncia, até porque, por exemplo, depois que a gente cresce, na vida adulta, tem alguns fonemas que ficam mais difíceis se a gente não aprendeu desde criança? Ficam. Por exemplo, quando algumas é uma situação até divertida, por exemplo. Tem alguns sons na língua portuguesa que a gente, quando a criança coloca a língua para fora, a gente fala, olha, se ele fala tapo, a gente fala, poxa, o S não é assim, é com a língua para dentro. Mas se ele fala, por exemplo, teeth, a gente fala, opa, tá certo no inglês. Então, às vezes, para a criança, isso pode dar uma confundidinha na cabeça dele. Errado, mas agora é certo. Como assim, né? Então, a gente trabalhar essa questão da sonoridade, da prosódia, porque o inglês tem uma prosódia diferente da língua portuguesa. Então, tudo isso é muito rico para trabalhar. Camila, agora é a hora da participação dos telespectadores no Momento Papo de Mãe. A pergunta é da Caroline Siqueira, de Natal, Rio Grande do Norte, e ela pergunta sobre o sobrinho de 2 anos, o Miguel. Ele estuda numa escola bilíngue e eu quero saber se devemos nos preocupar quando o Miguel fala palavras em inglês no meio de uma frase em português. Ele costuma misturar as línguas com palavras que ele já sabe. Oi, Caroline, pode ficar absolutamente tranquila. Aqui é o papo das tias, né? Pode ficar absolutamente tranquilo, isso é muito comum acontecer. Ele é pequenininho ainda, ele está nesse processo de desenvolvimento de fala e de linguagem, tanto no português quanto no inglês. Então, isso é muito, muito, muito comum. O que você pode fazer é repetir a frase dele em português, normalmente, porque aí isso vai ajudá-lo, dessa forma, a entender exatamente aquilo que ele precisa. Ou, de repente, falar a mesma frase totalmente em inglês. Então, se você der para ele esses 2 estímulos nas 2 línguas, vai facilitar para que ele aprenda a diferença entre as 2 línguas. Então, fique tranquila que ele vai se organizar com o tempo. Então tá tudo certo, Caroline. E mande suas dúvidas também. Pode ser pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, em vídeo ou por escrito. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui. E obrigada, Chan. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada a você também que nos acompanha. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. A gente espera você.